E aí, sétimo ano, sétimo A, sétimo B, tudo bem com vocês? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Olha aí, ó, a gente não se enxerga faz quanto tempo, né? Até meus cabelos cresceram, o professor pintou ele, deixou ele de pretinho, tá agora cabelo tonhonhon, cabelo da moda. Brincadeiras à parte, continuando nossas videoaulas, nós vamos abordar agora o tema que fala do capítulo 6 da apostila de vocês, por gentileza, pega lá, é a página 18. Fala do Oriente, terra do sol nascente, onde nós vamos ter a Índia, nós vamos ter a China, nós vamos ter o Japão. Os portugueses, após fazer a tão sonhada volta à Índia, volta à África, né, o périplo africano, e ter chegado na Índia e fazer o entreposto comercial, fazer as negociações, eles acabaram não ficando apenas na Índia, eles vão prolongar suas viagens, vão se estender, eles vão até a China, eles vão até o Japão, tá? É essa parte que a gente vai estudar nesse capítulo, só que aqui na China e no Japão a conversa vai ser um pouco diferente com esse povo que está colonizando, que está vivendo naquele lugar. A gente lembra que eles chegaram na Índia, tocaram terror, colocaram um monte de imposições, apontaram canhões, lutaram com esse povo todo, fizeram com que eles se submetessem aos seus comandos. Só que com a China não vai ser muito fácil, nem com o Japão. Então eles vão agir de uma forma bem diferente do que foi em relação aos indianos. É esse capítulo que a gente vai abordar esse tema, tá bom? Tem algumas fotografias dos portos lá daquela região, enfim, o lugar que eles estavam chegando e tentando colocar a sua maneira de viver, a sua maneira de comercializar e trazer os produtos também desses países, né? Nós vamos ver que o Japão vai fornecer um monte de parte de pólvora, nós vamos ver que os chineses vão fornecer a porcelana e outros materiais que vão ser muito utilizados para os portugueses, tá? Então, observe as imagens e responda a seguinte questão: que ação está representada na imagem do Porto de Lisboa e na imagem do Porto japonês? Que ação está sendo representada? Uma ação de troca de mercadorias, de comércio, né? de realização de comércio, de trocas de mercadorias. Verifique novamente a imagem do porto japonês. Além da população nativa, que outras pessoas estão representadas nesse porto? E o que significa a presença dessas outras pessoas? Então nós temos religiosos presentes também nesse porto aqui, ó. Nós estamos vendo aqui eles de roupa preta, careca, né? Então são os jesuítas que estão tentando colocar a religião católica como forma de catequizar essas pessoas e trazer eles também para o lado dos católicos de Portugal. É a expansão da fé católica. Lembra do triângulo de pessoas que financiaram essas viagens, né? A burguesia, o rei e a Igreja Católica, cada um com suas particularidades. Enfim, a Igreja Católica tinha suas intenções de aumentar o número de fiéis, consequentemente não era só esse o momento da história deles, era para também aumentar a rentabilidade, o bufunfa que estava em decadência. Martinho Lutero tinha feito um monte de evasão da igreja, as pessoas estavam perdendo a sua fé, enfim, isso tudo fazia com que a igreja perdesse fiéis e ao mesmo tempo também perdesse dinheiro. Que mudanças a chegada dos portugueses às Índias provocaram ao Oriente e à Europa? Então, uma mudança, vamos colocar aqui, podemos colocar mudança cultural, uma mudança, pode colocar também uma mudança de hábitos, que pode entrar também dentro da cultura. Enfim, esse povo ele vai trazer uma nova forma de você ver as coisas, de você comprar essas mercadorias e acabar trazendo esse contato com ambas as partes dos dois lados, tá? Para futuras gerações. Qual o objetivo desse nosso capítulo? Então, na página lá de vocês, na página 19, localizar geograficamente o Oriente, né, ou as Índias,
No contexto das grandes navegações, nós vamos ter mapas, nós vamos ter parte que vai mostrar exatamente onde é que fica, né? O senhor já falou, Oriente, Terra do Sol Nascente, né? Após a linha de Greenwich, tudo que fica para o lado da linha de Greenwich seria considerado o leste, né? E tudo que fica para o outro lado seria considerado o oeste. Então, ou Oriente e Ocidente. Teoricamente, Portugal quase que nem está dentro do Ocidente, está totalmente no Oriente. Mas os europeus se julgavam superiores e determinavam que o Oriente para eles é depois lá daquela parte de Jerusalém, aqueles lugares ali que eles justificavam. Compreenderam o que motivou os portugueses a buscar um caminho marítimo para as Índias. Por que eles queriam ir para a Índia? Né? Nós sabemos que houve a intenção de mudar a rota, por quê? Porque os turcos otomanos agora conquistaram a terra de Constantinopla e a cidade então agora não é mais um império de bizantino, é agora sim um império turco-otomano, e esse império agora colocava imposições mais caras para os portugueses, enfim, ficava encarecido transportar mercadoria de Constantinopla. Então eles queriam achar a fonte, a origem do processo, e sabendo a origem você vai pagar um produto por um produto muito mais barato do que você comprar de atravessadores. Eu já dei várias vezes explicação na sala, vocês devem ter lembrado que o professor aponta um exemplo, né? Pega o último aluno da fileira e ele vem revendendo a mercadoria até chegar no da primeira fileira, e eu vou comprar o da primeira fileira. É lógico que cada um que vai vender vai querer cobrar um preço, vai querer cobrar o seu valor, a sua despesa. Então, se eu for lá no último da fila da origem, eu posso comprar por um preço bem mais em conta, e foi o que Portugal fez, né? Resolveu achar o caminho das Índias. Para isso foi difícil, a gente estudou no capítulos 4 e 5 aí, que foi muito árduo esse processo. Compreender o encontro entre portugueses e os orientais e as diferenças culturais entre esses grupos vai ser um encontro nada muito amigável, tá? Eles não vão respeitar muito a maneira que os portugueses vêm colocando essa maneira de pensar e de agir, vai ter reações aí. Mas no final eles vão acabar se entendendo porque os dois ambos querem dinheiro. Reconhecer as distintas relações comerciais estabelecidas entre Portugal e Índia, além de China e Japão. Eles vão fazer como se fosse um intermediário, eles vão trazer mercadoria do Japão e vão vender para os chineses, vão vender mercadoria chinesa e vão vender para os japoneses, e ao mesmo tempo vão trazer as duas mercadorias e vender para os europeus, que vai ser uma coisa extraordinária, além não só mais agora de cravo, canela, pimenta, vai ser também seda, vai ser também pólvora, vai ser também o aço, vai ser o ferro, espadas, porcelana, artesanato, enfim, tá? Identificar as regiões do Oriente que foram dominadas por portugueses. A gente vai ver quem foi mais suscetível aos portugueses e quem foi mais de aversão a eles. Analisar as razões. Qual foi a razão para as quais os europeus julgavam a cultura oriental como inferiores em sua relação às culturas europeias? Nós temos que lembrar que essa parte do mundo aqui ela era muito autoritária, eles eram os donos da verdade, soberanos, né? Mas a gente já comentou que na página, lá no capítulo 4, quando os portugueses chegaram nas primeiras cidades lá da África, em Celta, por exemplo, né? Cara, os caras tinham já estradas com paralelepípedos, calçamentada, que não atolava nenhuma carroça, não tinha lodo, não tinha barro. Enquanto que o europeu estava nadando na merda lá, vamos colocar essa palavra mais forte, né? Mas era o lodo, era a questão de sanidade, era zero, né? As pessoas eram todas atrasadas lá em relação... Mas sabiam navegar. Não sabemos navegar, então nós somos superiores, né? Então vamos julgar os outros como inferiores. Porque eles tinham o domínio das armas, enfim, eles já tinham uma questão muito mais avançada em relação ao capitalismo, ao dinheiro. Esse era a grande chave dos portugueses, os europeus em si, no geral, né, que julgavam os outros como inferiores. Certo? Índias era um termo genérico usado pelos europeus para se referirem às terras do Oriente, de onde vinham os tão desejados produtos luxuosos e especiarias. Então eles davam esse nome. E por isso que Colombo, quando chegou na América, deu o nome do povo daqui não, né? Do povo lá dos Estados Unidos, aquela parte. Ele chegou, na verdade, lá na ilha de Cuba, né? Lá em República Dominicana. E ali ele vai dar o nome para o povo de índios.
por achar que tinha chegado na Índia, né? Na verdade, ele não chegou nunca na Índia e ele morreu convicto que tinha chegado na Índia e nunca ia admitir esse processo todo. Ele foi 3 vezes, enganou o rei lá com suas viagens e nunca trouxe nenhuma especiaria, porque é lógico, né? Não tinha especiaria na América do Norte. A especiaria era lá da China, perdão, era lá da Índia, especificamente o cravo, a canela, a pimenta, entre outros. Bom, você estudou que Portugal foi o primeiro reino a se lançar às grandes navegações. Sobre esse empreendimento, o português responde às questões. Que fatores impulsionaram Portugal a desenvolver condições para a expansão marítima? Quais foram os processos? A gente estudou isso já no capítulos anteriores. Eles foram os primeiros, ou foi o primeiro reino a se tornar uma nação unida, com um território definido, com um reino, com uma coisa organizada. Então eles expulsaram os mouros daquela região de Portugal e definiram aqui é Portugal. Deixou a batata assando para os espanhóis, empurrou por eles para lá, e só depois é que os espanhóis acabaram se tornando uma grande potência também naval, mas é aí que vai entrar o X da questão. Os portugueses foram os primeiros e foram um dos primeiros a também sair em navegação por essa consequência. Então, primeiro motivo, primeiro país a se tornar definitivamente um país com fronteiras. Segundo processo, pode colocar 2 só. Segundo processo, posicionamento de Portugal em relação ao oceano. Eles estão bem próximos do mar. Vai ter um mapa aqui mais à frente, provavelmente nós vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, Portugal, aqui, ó, Portugal está pertinho. Está pertinho do mar, diferente de outros países que têm um pouco mais. Espanha também tinha privilégios, né? Então eles saem daqui e chegam em Ceuta, que é a primeira cidadezinha aqui na África, e depois vão contornando passo a passo, né? Aquela parte que a gente estudou, que eles fizeram amizade com os africanos, depois acabaram capturando esses caras, comprando esses caras como escravos e revendendo eles para a Europa. Então, eles vão sair da África, chegar na Índia, China e Japão. Vão conhecer todo esse povo aqui, ó. Vão fazer um comércio muito vantajoso para ambas as partes aqui e vão ganhar muito dinheiro com esse processo. Até que nenhum outro país tivesse chegado. Depois eles perderam o trono de ser países pioneiros. Quais eram as motivações econômicas de Portugal para se lançar às viagens marítimas? O que eles queriam fazer? Para que eles precisavam se lançar aos mares? Então você vai colocar, Portugal tinha como objetivo chegar ao Oriente e obter as especiarias que seriam comercializadas na Europa. Então qual era o motivo? Motivação econômica, motivação financeira, lucro, money, que é good, não é no have, tá? C. De que maneira a prática mercantilista contribuiu para a expansão marítima na Idade Moderna? Que bacana, né? O mercantilismo, ele determinava a riqueza de um país. Quanto mais metais um país obtinha, quanto mais dinheiro esse país tivesse, muito mais rico esse país seria. Nós temos que lembrar que naquela época esse dinheiro era para financiar o exército, para financiar os custos das luxuosas vidas que tinham lá naquele momento, né? É o combate que vocês vão ver lá no 8º ano do iluminismo em relação a esse poder autoritário que é o absolutismo, tá? Então qual era o objetivo? Arrecadar recursos financeiros para poder ser uma potência, para poder ser um país rico, tá? E principalmente manter a balança comercial favorável. O professor já falou nessas nossas aulas em sala de aula sobre a balança comercial. Dei exemplos lá, falei da nossa do Brasil, por exemplo, que é mais interessante o país vender mais do que importar. Tá? Mas também não é muito importante vender também tanto, nós temos que ter um equilíbrio, uma balança que não pese nem por importação e nem para exportação, tem que ter um equilíbrio, porque se você exportar demais, as pessoas daqui não vão poder ter acesso às mercadorias, e se importar demais, as nossas empresas vão quebrar, então não é importante, nós temos que ter um equilíbrio para manter o emprego. Mas na época eles queriam ter a balança comercial favorável, tendo dinheiro, então praticando o mercantilismo, eles tinham lucro, tinham capital, tinham verba, e o ouro era medido pela quantidade de riqueza de um país. Quanto mais ouro um país tinha, mais rico ele era. Capite? Savi? Continuando nossa parte. Contatos comerciais entre Portugal e o Oriente. Como é que foi esse contato? Foi amigável? Foi desonesto? Foi de medo? Foi de receio? Chegou conversando ou chegou batendo, colocado já? Os indianos eles não tiveram muita paciência, né? Chegaram lá e falaram, nós viemos aqui, o nosso rei está trazendo essas mercadorias, e os indianos até riram da cara dele, né? Depois expulsaram eles de lá e eles bombardearam a cidade lá por uma semana até que aceitaram esse processo todo. Você sabe que país atualmente se localiza na região da chamada Oriente
ou Índias, pelos europeus, então observe no mapa a seguir e represente a chegada dos portugueses no Oriente. Então aqui nós temos aqui, ó, hoje nós conhecemos, tem lá Paquistão, Bangladesh, tem infinidade de outros países pequenos, aqui nós temos a parte que fala de Taiwan, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, Coreia, enfim, Taiwan, Laos, tem um monte de outros lugares aqui que a gente evoluiu muito esse lugar. Este mapa mostra os principais destinos dos portugueses rumo ao Oriente e a rota de viagem de Vasco da Gama, que comandou a primeira expedição portuguesa e chegou aí à Índia, a cidade de Calicut, na Índia, né? De acordo com o mapa, responde a questão que se pede. Então, vamos lá. De acordo com o mapa, em quais impérios os portugueses aportaram e que eram chamados de Índias? Então eles aportaram onde? Eles aportaram na China, no Japão e na Índia. Simples assim. Está aqui, ó. Índia, China e Japão. Né? Em que continente esses impérios eram localizados? Eles eram localizados em todos eles na Ásia. Tem Ásia Maior, Ásia Menor, Oriente Médio, está em transição ali, não está nem perto da Europa, não está nem dentro da Ásia por completo, mas está na pontinha, é o extremo do Oriente, Oriente Médio. Mediano, por quê? A Europa é o Oriente dito mesmo, mediano, e o Oriente é o Sul, é o extremo mesmo que a gente conhece. Descreva o percurso realizado por Vasco da Gama. Até para colocar assim: Vasco da Gama partiu de Portugal, Lisboa, fez o contorno na África, bibibi, bababó, chegou chegou na Índia. Tá? Você não vai colocar bibibi, bababó, que eu vou dar zero, hein? Vasco da Gama partiu de Lisboa, navegou por toda a costa da África, fez o périplo, atravessou a parte que era o chamado Mar Tenebroso lá do Cabo das Tormentas, eu rebatizou de Cabo da Boa Esperança, né? E chegando a algumas cidades aqui especiais, parou provavelmente para fazer provisões alimentícias, arrumar algum tipo de algumas embarcações, e por fim desembarca em Goa, na Índia. Fechou, é isso, tá? Simples assim, tá bom? Índia, hoje a Índia é um país que tem negócio com o Brasil, tá? Faz parte do BRICS, né? Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Esses países aí formaram uma aliança econômica para facilitar mercadorias, como se fosse um bloco econômico. Nós temos o Mercosul, tem a União Europeia, tem vários outros blocos. O Brasil formou um com esses países aí. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498, os árabes comercializavam com as especiarias que eram transportadas até o porto mediterrâneo. Então, o árabe vinha buscar na Índia, levava até Constantinopla, e Constantinopla comprava essa mercadoria e os revendia aos europeus, aos genoveses e os venezianos, lembra? Tá? E daí enriqueceu a cidade de Gênova e Veneza, e é nesse momento que nasce aí o renascimento comercial entre esses dois lados da moeda. Enfim, agora os portugueses vão tomar o lugar dos árabes, vão expulsar os árabes daquela região e vão eles falar: agora é com nós, meus amigos, agora vocês vão vender mercadoria para mim, tá? E aí nós temos um documento para a gente interpretar. Pensando nos obstáculos que precisaram ser vencidos para desbravar os mares, nenhum supera as agruras do cotidiano de a bordo. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impedia qualquer tipo de privacidade. Quer trocar de roupa? Pode trocar aí, não tem problema não, pode ficar pelado. Quer fazer necessidade? Pode fazer aí mesmo, não dá nada não. Ninguém, eu vou olhar pro lado aqui, não estou olhando. Era desse jeito dentro do navio, tá, meus amiguinhos? Tá? Embora oficiais e algumas elementos da alta nobreza tivessem sempre direito a um espaço externo ou extra, né? Formando um universo único e peculiar. Os hábitos de higiene eram precários, os caras não tomavam banho direito, não se lavavam direito, propício ao que? A um monte de doenças, principalmente piolhos infestavam as pessoas, né? A gente vai narrar uma partezinha depois dessa história aí quando nós estiver lá. Não, vocês vão ver, não vou nem falar, deixa quieto.
Proliferavam pelos corpos os insetos, parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se pouco tempo insuportável, ao que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. Nós comentamos essa parte aí já, de que as pessoas... Esses caras que não tinham privacidade viviam até às vezes muito mais do que as pessoas que viviam lá dentro daquela parte extra, porque eles se alimentavam precariamente. E os marinheiros mais pobres, que não tinham dinheiro nenhum, eles comiam barata, comiam os insetos, comiam ratos, e eles tinham proteína no seu dia a dia, tá? Enquanto que aquelas pessoas não comiam muitas coisas, não comiam rato, que não tinha carne, abundância dentro do navio. Então tinha uma doença que é chamada escorbuto, não sei se o senhor está falando certo, mas escorbuto, perdia toda a dentição, inflamava a gengiva, e aí as pessoas não podiam mastigar, tinham muitas dores, e os dentes apodreciam, caíam, e essas pessoas acabavam morrendo por consequência de não poder se alimentar. Então era uma doença bem mortal dentro dos navios, fora as outras doenças que eram precárias e todo mundo acabava morrendo. Então, assim, falta de higiene era a palavra-chave para essa questão de você ter uma viagem. Tem que lembrar que essas viagens eram de 6 meses em alto mar, meus amiguinhos. 6 meses navegando com precariedade. Eu já comentei na aula que antes dos portugueses se lançarem ao mar, que se achavam soberanos, quem saiu antes deles foram os chineses. Esses que eles foram conquistar depois, tá? Os chineses já tinham navegado em 1413, 1420, 1430, já tinham navegado por toda a África, tinham chegado até no Brasil, até na América do Sul. Tem vários relatos de mensagens deixadas por eles. Enfim, os navios deles tinham em média 300 metros de comprimento, podiam ficar em alto mar por 6 meses sem precisar abastecer água. Alimento então era formidável, eles tinham peixe, eles criavam e cultivavam tanques com peixe dentro dos navios. Olha a organização, e os portugueses se achavam soberanos. As nauas e as caravelas não passavam de 20, 30 metros. Água em alto mar, em contato com o sol, ela acaba gerando algas e vai apodrecer, ela vai perder a sua qualidade. Então tomavam o quê? Muito rum, muita cachaça, muita pinga, tá? E aí vem a fama que o marinheiro era bêbado sempre, né? A obra do artesanato de arte apresenta a seguinte, criado pelo pintor espanhol. Bibibi, bobobó, não vou falar disso aqui. Aqui tal, o Vasco da Gama sendo pintado como um grande. Pessoal, o que vocês acham desse cara aqui? Desse povo aqui? Desse aqui? Para quem viajou 6 meses, está bem disposto, né? Uma barbinha bem feita, né? Não tem semblante cansado, né? O que vocês acham? Olha isso aqui, dá uma olhada, olhar desconfiado. O que esses caras estão fazendo aqui? Devem estar pensando, né? Esses caras aqui estão querendo passar a perna em nós, tá? Vasco da Gama estava tentando mostrar a eles que eles tinham muita riqueza. Olha aqui, nós trouxemos para vocês isso aqui como forma de troca, tecidos, alguns jarros de ouro, né? Cara, esses caras aqui estavam nadando na grana. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a ostentação dos caras, dá uma olhada. Muita riqueza. Eles não queriam nada do que os portugueses estavam oferecendo. A pergunta é bem simples, tá? Imagem, observe a imagem. Com a orientação do seu professor, discuta coletivamente as seguintes questões propostas. Vamos lá. De que forma os orientais estão vestidos? Elegantemente, muito bem trajados, coloridos, né? Trazendo algumas túnicas, alguns mantos, né? Ostentando alguns colares aqui, não sei se era de ouro, chapéu, enfim, estavam com armadura, aqui tem alguns, né? Com armas, enfim, estão bem dispostos aí. Deixa eu ficar aqui que eu vou com as perguntas aqui. E os portugueses? Ah, não, o professor falou errado. Ô, baianão. Eles estão sem... Porque aqui é muito quente, né? A Índia é muito quente, então os indianos estão sem camisa, mas ostentando muitas joias. Então eles estão bem folgadão, em roupas bem espaçosas para poder ventilação, para não passar muito calor. Então quem está bem vestido são os portugueses. Inverti só a pergunta. Observe alguns detalhes da imagem. O que Vasco da Gama está segurando? Né?
provavelmente é uma carta, alguma recomendação do rei que está sendo enviada para que ele possa ter sido interpretado muito bem pelos indianos. Que objetos os homens da comitiva portuguesa estão oferecendo aos Samorim? Estão oferecendo, então, aqui, tecidos, a bandeira, o estandarte de Portugal, né? A amizade que Portugal teria com os indianos. Aqui está segurando a carta, né? Está segurando uma carta. E alguns jarros aqui, né? Armas, talvez está intimidando eles aqui, né? Então, assim, alguns olhar com desconfiança, né? Principalmente o Samorim. O Samorim era o líder deles, esse cara está querendo me enganar. Qual é a expressão do monarca de Calicut e a sua comitiva? Estão desconfiados. Todos estão desconfiados. Perceba, não estão com um ar de curiosidade, não. Aqui tem um que está atento, está escutando o que ele está falando, mas não há interesse muito pelo que está sendo oferecido a eles. De acordo com a citação do livro, por mares nunca dantes navegados, é possível acreditar que a imagem reproduzida exatamente as condições dos navegadores portugueses? É lógico que não, né? Se foram difíceis as navegações, se foram difíceis as suas viagens, é lógico que deveria estar aparecendo aqui com roupas bem maltrapilhas, um semblante muito mais cansado, cabelo grande, enfim, estaria muito mais deprimido pelo relato que foi feito anteriormente aqui, né? Olha o relato: condições precárias, mau higiene, tudo isso, fedores. Então aqui eles estariam com o nariz trancado, não quero nem saber desses portugueses aí não, tá? Esse povo estranho aí. Então não era lá grande coisa. Por que o artista retratou os portugueses dessa forma? Por quê? Porque essa tela, olha o tamanho dessa tela aqui, ela tem 3,07 metros por 3,68 metros. Porque ele está no museu lá em Lisboa. Como é que o cara vai representar? A primeira chegada de Vasco da Gama com um mal trajado, né? Então tem que ser representado a história foi reescrita como uma coisa bonita. Na verdade, ela não foi nada disso. Eu já comentei na sala com vocês, igual Dom Pedro quando fez a proclamação da independência, estava ele e algumas gato pingado de pessoas lá, e ele estava montado numa mula, não estava montado em cavalo nenhum. E Pedro Américo vai lá e pinta ele com um cavalo lindo e maravilhoso e com um monte de dragões da Inconfidência. Não tinha nenhum lá, tá? Era ele, tinha um amigo dele, um padre, agora não me lembro, tinha mais uma pessoa, e o mensageiro que chegou com a mensagem, tá? Então, assim, ele é pintado como uma pessoa que tinha muita respaldo e importância, e estava todo cagado aí, né, no Dom Pedro, porque estava vindo de Santos e tinha passado mal, estava com dor de barriga, vinha fazendo suas necessidades ao longo do caminho, ok? O navegador português, Vasco da Gama, então já respondemos essa parte aqui, ok? Bom, os acontecimentos estão mudando a maneira que Portugal via a situação. Ele tinha que afastar os árabes nessa situação, então os comerciantes árabes que não desejavam concorrência nos negócios que efetuavam não gostaram da presença portuguesa naquela região. É lógico, né, meus amigos? Vocês estão estragando o nosso caldo, estão jogando água no meu chopp, meu amigo, você cai fora aqui. Os portugueses também não foram bem recebidos pelo Samorim, que se sentiu ofendido com os presentes que recebeu. Olha o que ele recebeu: chapéu, bacias, azeite, mel e 2 cartas do rei de Portugal. Caraca, velho, vai tombar cobra, meu amigo. Você tá vindo aqui, olha o que nós temos de riqueza aqui, tá? Olha o que nós temos de riqueza aqui. Você vem com panela, com mel. Que riqueza é essa? Que reino rico é esse? Deve ter pensado o Samorim, né? Bom, que propunha um acordo de comércio. Diante dos produtos trazidos, o Samorim não manifestou interesse em relação à carta do rei de Portugal. Os portugueses foram considerados violentos e agressivos. Quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, Vasco da Gama capturou 16 pescadores como reféns e, em sua viagem à Índia, lideraram 15 navios. Ele bombardeou, pegou os canhões e apontou tudo para a cidade, bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a tripulação dos navios capturados. Conta-se que, em outra ocasião, ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino a Meca e o incendiou.
é que Portugal ficou por esses mares aqui, ó, né, ancorado. E o navio que passava por aqui, então ele começou a capturou 15 navios, matou a tripulação, começou a tocar o terror com os indianos, até que os indianos aceitaram essa negociação forçada e acabaram vendendo mercadoria para os portugueses. Quando Portugal retornou com essas mercadorias para sua terra de origem, olha o lucro que eles tiveram: 4.000% de lucro em cima de gengibre, pimenta, canela e outros produtos que vieram junto, tá? Você tem ideia, você comprar um lápis e vender, eu comprei por R$1 e vou colocar 4.000% de margem de lucro em cima dele. É absurdo, né? Geralmente as pessoas trabalham com uma margem de 10, 20, 30, 40% em cima de um produto, imagina ganhar 4.000%. Eles ficaram enlouquecidos, esses portugueses. Eles falaram assim: aqui é nossa mina de ouro, vai dar muito dinheiro isso aqui. E realmente deu muito dinheiro, até que outros reinos não chegaram lá também. Diante do sucesso, mandou outra expedição com a intenção de estabelecer um comércio português com os indianos mesmo que violentamente. Falou: vocês vão ter que vender para lá de qualquer jeito, tá? Na segunda expedição que fizeram para a Índia, lembra de um carinha chamado Pedro Álvares Cabral? Então, em 1500 Cabral foi para lá, com o intuito de ir para lá, mas chegou na sua viagem pela metade, supostamente errou o caminho e chegou no Brasil, tá? E aí, quando chegaram em 1500, utilizaram armas de fogo, eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, os líderes políticos da Índia se submeteram à força, né, em relação a essa aliança, e começaram a comercializar com os portugueses, e aí não pararam mais desse negócio. Portugal não queria roubar deles, Portugal queria comprar deles, só que eles tinham uma relação muito boa com os árabes, então eles estariam deixando de lado. Então, se eles negociassem com os portugueses, ficariam os árabes emburrados com essa questão. Se continuasse com os árabes, os portugueses ficariam emburrados. Então, foi um jogo de escolher para quem eles seriam prejudicados com mais extensão. Ok? Nós vamos parar por aqui na parte 22, para não ficar uma aula muito extensa. A gente continua essa aula na semana 8. Isso também para a semana 8, beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.